Meus queridos irmãos, quero mais uma vez lhe cumprimentar com a paz do Senhor e lhe convidar para meditarmos num texto ainda da Palavra de Deus, nessa feita na carta de 1 de Pedro, uma carta que é direcionada a um povo que se encontravam sofrendo, que se encontrava passando aflição, que se encontrava passando tribulações por conta da perseguição que havia em Jerusalém. E essa igreja e esse povo ficaram dispersos por conta das aflições que ali estavam passando em Jerusalém. Então, esse homem chamado Pedro, que escreve essa carta, nada mais do que ele para falar sobre dificuldade. Esse homem que por 3 vezes foi preso e Deus lhe deu livramento da prisão, fazendo maravilhas, enviando anjo, quebrando prisões, irmãos, coisas maravilhosas, e nada mais do que Pedro para nos falar a respeito de sofrimento. Então Pedro vai escrever uma carta, irmãos, sabendo o que é sofrer. E ele deixa claro que todo cristão aqui passaria por um sofrimento. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, 13 e 14, o 12 deixa claro quando diz: amados, não estranheis as a ardente prova que vem sobre vós para vos provar como se coisa estranha vos acontecesse. O que é que Pedro está falando? Pedro nada mais, irmãos, instruindo, ensinando, aqui é uma palavra de instrução, para que os cristãos viessem esperar o sofrimento. Hoje ninguém quer esperar sofrimento. Vivemos uma época que as pessoas hoje querem apenas momentos de glória, querem momentos de status, mas se falar em sofrimento, se levar uma palavra profética como essa que Pedro aqui foi inspirado por Deus, para falar para aquele povo que passaria um sofrimento, e não era um sofrimento simples, era um sofrimento profundo. Os imperadores iriam matar pessoas, iriam fazer coisas absurdas com os cristãos. Pedro não sabia como seria, mas Pedro sabia que haveria um sofrimento para cada um deles. Então Pedro aqui vai instruir, ensinar, mostrar para eles, para que eles se preparem para esse dia, para este momento. É claro que nós não queremos sofrer, mas quando estamos preparados para esse tempo de prova, de tribulação e de aflição, certamente estaremos mais equilibrados quando as aflições vêm. Então, primeiro Pedro tem uma palavra, ou um ensino, ou uma instrução a respeito do sofrimento, mostrando para eles que eles sofreriam. É claro que todos, queridos irmãos, todo cristão sofre, todo cristão passa por aflição. E observe na história de Jó, vemos que os seus amigos foram incompreendidos, ou Jó foi incompreendido pelos seus amigos quando viram a situação de Jó e entender que um justo não poderia sofrer. É claro que um justo também sofre, porque esse sofrimento que Pedro está falando aqui, irmãos, é um sofrimento de alguém que estaria com Cristo. E esse sofrimento não traria tristeza, mas esse sofrimento, Pedro deixa claro no versículo 13, alegrai-vos pelo fato de seres participantes das aflições de Cristo. Então veja que é um motivo de alegrarmos, irmãos, no sofrimento. Em outras palavras, Pedro está dizendo, o sofrimento vai vir, mas vocês vão se alegrar, porque vocês não vão estar sofrendo por alguma coisa que vocês fizeram errado. Vocês não estão sofrendo ou não irão sofrer por alguma coisa que vocês fizeram contra Deus, mas vocês vão sofrer por estar fazendo o que Cristo ordenou fazer, por guardar a palavra, por pregar o evangelho, por honrar o nome de Cristo. Então, Pedro diz que é motivo de se alegrar quando está passando por esse sofrimento. Alegrai-vos pelo fato de seres
participante das aflições de Cristo. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Alguém passar por um momento de sofrimento, de aflição, e olhar e entender que aquilo que ele está passando, os passos que ele está pisando, o caminho que ele está andando, as aflições que ele está sofrendo, as calúnias que ele está passando, os momentos de aflições que ele está vivendo, é os momentos que Cristo passou. É os passos que Cristo pisou. Então, quando passamos a sofrer nesta causa, irmãos, e entendemos que estamos sofrendo e somos participantes das aflições de Cristo, é para se alegrar. Não é para andarmos de cabeça baixa, triste, angustiado. É tanta dificuldade, é tanta coisa na família, é tantos levantes, mas meu vizinho, é tanta coisa que já não aguento mais. Você vai aguentar, porque diante dessa palavra que Deus está enviando para o seu coração, Deus está dizendo: você está aflito, você está passando por dificuldade, mas escute, as aflições que você está passando é porque você está fazendo parte das aflições de Cristo. Você é participante, crente, das aflições de Cristo. Isso é lindo, irmãos. Eu ser participante das tribulações, as aflições de Cristo. Você ser participante, você andar no caminho que Cristo andou. Então Pedro está deixando bem claro, alguém que esteja passando por você um momento de sofrimento e de aflição, é uma honra passar por estes momentos. Primeiro, por que é uma honra? Porque, queridos irmãos, Deus jamais vai colocar alguém em um sofrimento ou em uma prova, um cristão, que ele não suporte ou que ele não consiga vencer esse momento ou passar por esse momento. Em outras palavras, se Deus lhe permitiu esse sofrimento, se Deus lhe permitiu essa aflição que você está passando, é porque Deus achou em você estrutura. É porque Deus achou em você alguém que ele poderia colocar algo e alguém que suportaria. E detalhe, isso vai lhe trazer experiência. Então, alguém que passa por um momento de sofrimento com alegria é uma experiência que nem todos têm. É uma experiência que Deus dá para pessoas específicas.